Oi, pessoal! Hoje, nesse vídeo, eu vou abrir para vocês os meus números e mostrar quanto que eu ganhei nesses últimos 2 anos sendo uma escritora publicada, uma escritora de romances, né? Publicada, que eu tenho os meus 2 livros físicos, eles também estão disponíveis como e-book na Amazon, além dos meus contos também como e-book. Então, vamos ver quanto dinheiro isso tudo me deu. E aí? Que tal um café? Muito prazer, eu sou a Nath, eu sou autora de Os Ares de Luísa, Matérias do Coração e também de diversos contos que publiquei tanto na Amazon quanto no meu blog, na Scrive, né, de formas gratuitas também. Então, eu tenho obras tanto publicadas de forma gratuita quanto publicadas de forma paga. E hoje eu vou abrir aqui com vocês os meus números sobre esses livros que eu tenho publicado de forma paga, né? Será que eu já sou uma escritora rica, famosa? Será que meus livros pagam minhas contas? Vamos ver tudo isso. Para quem chegou há pouco tempo aqui no canal, eu já tenho um vídeo aqui, na verdade eu tenho 2 vídeos, falando sobre isso, abrindo os meus números, que são os vídeos de 3 meses, né? Quando eu ganhei nos primeiros 3 meses com o meu livro na Amazon, e do vídeo de 1 ano, quanto eu ganhei com o vídeo depois de 1 ano publicada, tanto físico quanto na Amazon. O que acontece é que esses vídeos, eu só tinha Os Ares de Luísa ainda publicado, e também os meus contos, tanto na Amazon, né, e Os Ares de Luísa físico. Agora, nesse vídeo de 2 anos, eu tenho Matérias do Coração comigo também, que é o meu segundo romance. E vocês vão ver como isso fez diferença, tá? Vamos começar já? Eu tô aqui aberto as minhas estatísticas do KDP e também as minhas planilhas pessoais para a gente ver também quanto eu gastei em comparação ao quanto eu ganhei. Então aqui na Amazon, ela tá me mostrando o meu mês até agora. Eu tô gravando esse vídeo no dia 14 de novembro, tá? Então, até a metade do mês, eu estou recebendo R$ 29,71 na Amazon, tá? Tive 3.000 páginas lidas e uma ordem, né? Uma ordem. Ai, como é que chama? Compra. Uma compra. Mas vamos ver os royalties estimators, assim, de um lifetime, né? Porque é o que a gente vai ver aqui, minha carreira inteira até hoje, desde quando eu publiquei o meu primeiro livro, quanto eu ganhei na Amazon foi R$ 352,46, tá? E esse foi todo o dinheiro que eu ganhei na Amazon nesses 2 últimos anos. E mais, quando a gente for ver aqui o gráfico, gente, a gente vai ver a grande diferença que aconteceu nesse último ano, tá? Quando a gente vê aqui lá, quando eu publiquei o meu primeiro conto na Amazon, meu conto de Natal, Sina, a gente vê que temos aqui baixinho, né? Aí eu publiquei Estrela da Manhã, aí eu publiquei o Berro, então aí ficou dividindo os 3, tal. Mas por enquanto eu só tinha contos publicados. Até que em outubro de 2022, quem chegou na Amazon? Os Ares de Luísa. Chegou tanto na Amazon quanto em livro físico na vida das pessoas, tá? Então, o meu primeiro romance foi publicado em outubro de 2022, que é inclusive a data que eu marco para gravar esses vídeos de comparação, de números e tudo mais, porque outubro é um mês que marca essa publicação grande que eu fiz. E também é o mês que marca eu começando a receber dinheiro pelos meus livros, tá? Porque antes eu recebia o quê? 10 centavos por mês, sabe? Eram coisas muito pequenas. E agora não, agora o dinheiro, mexer com o dinheiro começou a aumentar, até porque eu tive que investir para publicar este livro, tá? Não, então, tanto estava saindo bastante dinheiro de mim, quanto estava entrando dinheiro, tá? Outubro é o mês que eu marco, e por isso que eu estou gravando esse vídeo agora em novembro, porque outubro acabou, então vamos ter um novo vídeo. Como a gente está falando de Amazon, vamos deixar o livro físico para cá um pouquinho, já já eu volto para ele, tá? Eu publiquei Os Ares de Luísa na Amazon. E desde então a gente vê que os meus gráficos eles estão mais significativos do que só com os contos.
O primeiro, porque eu fui aprendendo a fazer o meu marketing, tá? Eu fui crescendo a minha comunidade de leitores e também muito mais gente procura por romances um pouco mais longos do que por contos da Amazon. Mas realmente eu fui desenvolvendo ali a minha comunidade, o meu marketing, soube como alcançar mais pessoas e pude ver aqui esses números crescendo. Então, em outubro de 2022 eu ganhei ali R$ 25, em novembro R$ 13, dezembro R$ 33, em janeiro R$ 18, e em fevereiro teve uma queda brusca ali, né? Eu ganhei R$ 1,38, mas se a gente for ver, a maioria, às vezes tem um conto ou outro junto, mas a maioria é só os Ares de Luísa, né? Os Ares de Luísa virou mesmo o meu instrumento de trabalho, minha principal obra, e faz todo sentido. Eu sabia que isso aconteceu, eu queria que isso acontecesse, né? E realmente aconteceu de forma digital e também de forma física, afinal eu tinha como ir e vender para as pessoas os Ares de Luz. Perfeito, perfeito, até que começou a vir aqui uma barrinha vermelha. O que é essa barrinha vermelha? Foi o lançamento de Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui, tá? Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui. No lançamento dele, eu ganhei R$ 23,42. Ele é um conto, um pouco assim, eu diria que um pouco mais comprido, porque eu tenho toda a escaleta dele para ele ser um romance, tá, gente? Mas eu dei uma adaptada nele, mas eu sei que ele tem ali uma estrutura para virar um romance. E se tudo der certo em 2025, agora eu vou começar a trabalhar para que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontece, ele está como conto ainda lá na Amazon e ele, assim, aparece todo mês, tá? Todo mês eu tenho leitura dele, pelo menos até os últimos 4 meses, assim. Então eu comecei a ter como divulgar tanto Quando a Areia Acabar eu estarei aqui, quanto os Ares de Luísa. E é engraçado porque eles são voltados ao mesmo público, só que o Quando a Areia Acabar eu estarei aqui, ele é um conto dramático, tá? Então, se alguém tá procurando uma coisa leve, eu não posso indicar ele, porque ele não é uma coisa leve, ele é uma coisa mais pesada, ele vai te fazer, por exemplo, chorar se você é uma pessoa que chora lendo. Então eu não tenho como indicar isso. E eu sempre indicava os Ares de Luísa para quem estava procurando uma coisa mais leve. Só que também os Ares de Luísa, ele também não é clichê. Ele não é um romance clichê, ele é um romance ficção feminina. Tá? Ele não tem aquele final que quem quer um romance clichê quer ler. Então até eu ir descobrindo isso, porque a gente também como escritor, a gente também vai descobrindo coisas com o tempo, depois do livro ser publicado, até eu achar exatamente quem é o público de os Ares de Luísa, gente, eu demorei 1 ano e meio, tá? Só esse ano, durante a Bienal da Bahia, lá de Salvador, que eu descobri quem era o melhor público para os Ares de Luísa. Porque eu entrei em contato com tantas pessoas desse público e eu tive tantos feedbacks legais que eu percebi quem que eu estava procurando e que até agora talvez eu não estivesse procurando essa pessoa, eu estava procurando outro tipo de pessoa. Então, você que é escritor e que às vezes acha que não está vendendo tanto quanto você poderia, por exemplo, calma e pensa quem é o seu público de verdade. Às vezes você está entrando em contato, você está buscando pessoas que não são as pessoas certas para o seu livro. Porque é aquilo, né? O livro, uma história, ela precisa atingir a pessoa certa no momento certo. E às vezes você não está conseguindo atingir essa pessoa certa no momento certo. E tudo bem demorar. É isso que eu também aprendi muito esse ano de 2024. Tudo bem você demorar para achar o seu público. Porque uma hora, quando você acha, tá? Eu sei quem é o público dos Ares de Luísa agora. Eu tenho uma ideia de quem é o público de Matérias do Coração. Parece que eu estou conseguindo chegar até eles, até elas. Então, parece que tá dando certo, mas talvez eu veja que ano que vem eu faça uma coisa diferente com Matérias do Coração e eu consiga alcançar um público ainda maior. E eu veja que o que eu tô fazendo hoje talvez estivesse alcançando um público que não é o público dele. Mas a gente vai chegar em Matérias do Coração. Aguarda um pouquinho que a gente tá em julho de 2023. E aí eu lancei o Quando a Areia Acabar e a gente vai ver que ele e os Ares de Luísa começaram a dividir os holofotes, né, aqui no meu KDP.
E aí a gente teve alguns meses que foram ruins, mas era justamente por aquele sentido, né, que eu tava falando, de tipo, eu não conseguia alcançar o público certo, e eu percebia isso. A gente teve um mês aqui, que foi o mês de setembro e outubro, que foram bons meses, porque teve Bienal do Rio ano passado, e eu fui lá e eu fiz a minha divulgação. Só que foi essa questão de alcançar o público certo. Eu não acho que eu tenha alcançado o público certo nem nessa minha divulgação, nem entregando marcadores de página, por exemplo. Eu acho que eu estava buscando muito uma pessoa e não era essa pessoa que eu deveria ter buscado. Tive uma melhora ali, não lembro o que aconteceu em março, se eu fiz alguma promoção, eu não lembro direito, mas ali teve uma pequena melhora do resto. E a gente teve em junho um negócio péssimo, né? Assim, foi um mês zerado. Mas foi um mês zerado porque a minha cabeça estava totalmente voltada para matérias do coração. Junho foi um mês que eu não consegui pensar em nada, fazer nada, porque eu tava tendo o lançamento do físico de Matérias do Coração, que foi entre maio e junho, tá? Pré-venda e o lançamento. E eu ia fazer o lançamento do e-book pela Amazon, né? Porque antes eu tinha lançado ele na Scrive, mas depois eu resolvi tirar da Scrive e colocar ele na Amazon como Kindle Unlimited por N motivos. E em junho eu não consegui fazer divulgação nenhuma de Usuários de Luísa. Não consegui fazer divulgação nenhuma de quando ele acabar de estar aqui. Assim, eu simplesmente sumi, tá, gente? Porque senão a minha cabeça não iria aguentar. E aí, bom, isso está claramente refletido, né? 3 centavos eu ganhei. Mas, quando eu lanço Matérias do Coração, a gente já vê os gráficos subindo. E aí, gente, olha isso aqui. Em agosto, eu ganhei R$ 64. Foi o mês que eu mais ganhei na Amazon, tá? E eu devo muito também, não apenas ao lançamento de Matérias do Coração, como também a Divulga Nacional, que faz o Exploda Seu Kindle, né? E foi em agosto desse ano. E, assim, foi um sucesso que eu não esperava, até porque eu não coloquei meus livros de forma gratuita no Exploda Seu Kindle, tá? Eles estavam sendo pagos, eles estavam com um valor menor do que eu pratico, mas mesmo assim as pessoas compraram. E quem não comprou, eu percebi que salvou para pegar pelo Kindle Unlimited depois. Não acho que a Iris vai chegar neste vídeo aqui, mas se ela acabar chegando, se alguém mandar para ela, obrigada, Iris, pelo Explora Seu Kindle, tá? Porque isso ajuda demais. Mesmo que, por exemplo, eu tenha posto gratuito, ajuda demais uma divulgação, ajuda demais o pessoal chegar no meu trabalho, que eu ainda sou uma escritora nova, uma escritora que não é conhecida. Eu tenho 2 romances, eu sei que muita gente tem ali 15 romances e tal, então ajuda demais esse tipo de iniciativa pelos criadores de conteúdo, né? E a Iris, ela fez isso, a Amazon abraçou a ideia dela e foi muito bom, deu muito certo, então apenas gratidão. E aí, beleza, ganhei R$ 64 em agosto, que no caso caiu mês passado para mim, acho, mês passado no outro, porque a demora, né, para chegar o dinheiro pra gente. E aí, depois disso, gente, começou a acontecer uma coisa que eu nunca vi no meu KDP, que é todo dia tem leitura. Todo dia tem gente lendo, seja pelo Kindle Unlimited, seja comprando o livro, tá? Todo mês eu tô recebendo uma quantia que, assim, é significativa, sabe? Dependendo do mês, assim, eu acho que eu tô vendo o meu crescimento acontecer e ele tem acontecido, sim, significativamente. Eu tô muito feliz de ter todo dia alguém lendo meu livro, pelo menos 2 pessoas lendo meu livro por dia, umas 5, 6 pessoas por semana, e eu consigo ver isso pelos números da Amazon, então assim, eu estou sendo lida, né? E é isso que eu queria, e eu sei que isso só vai crescer cada vez mais. Então, em setembro eu ganhei R$ 19, e aí a gente vai ver como Matérias do Coração ganhou um grande protagonismo na minha carreira. Em outubro, eu ganhei R$ 25, 25, sendo que esses aí estão divididos entre os 3 livros, né? E em novembro, que é o mês que eu estou aqui gravando o vídeo, ele nem deveria entrar aqui no vídeo, mas eu queria mostrar como em novembro eu já ganhei até agora R$ 29. Então,
como a gente está na metade do mês, se continuar no mesmo ritmo, o que eu acredito que continue, porque analisando os outros meses é o que está acontecendo, eu vou ganhar em torno de R$ 60 até o fim do mês também, e isso só está aumentando, sim, gradativamente. E eu espero que no vídeo do daqui a um ano, né, de 3 anos publicada, eu venha com um vídeo muito legal aqui para vocês, assim, eu espero realmente que esses números eles só cresçam. E eu acho que a maior lição que eu tiro disso, e principalmente para os meus e-books, tá? Não para os livros físicos, até porque eu já vou falar sobre eles, é que não pare em uma só obra. Às vezes aquela sua obra não vai ser a sua obra de maior sucesso, tá? Se eu tivesse parada hoje até agora só com os Ares de Luísa, como e-book, né, estou falando, se eu tivesse só com os Ares de Luísa até agora, eu ia estar numa constante baixa. Quando eu lancei Matérias do Coração, e desde então, né, desde agosto que ele está como e-book na Amazon, eu vi um crescimento bizarro nos meus ganhos, nas minhas leituras, em gente conhecendo o que eu escrevo, o meu jeito de escrita. E me conhecendo também, tá? Porque eu ganhei muito, por exemplo, seguidor no Instagram de uns tempos pra cá. Além, é claro, de eu estar conseguindo alcançar o público certo para Matérias do Coração e também conseguindo alcançar um público mais assertivo para os Ares de Luísa depois de abril. Então, o que eu digo para vocês é assim, não tenha medo de publicar outro livro, porque às vezes esse seu outro livro é aquele que vai deslanchar, tá? O seu primeiro livro, eu entendo como a gente publica o nosso primeiro livro e a gente já quer que ele seja um grande sucesso, mas às vezes não é assim que acontece com a gente. Cada carreira é uma carreira, cada pessoa é uma pessoa. E se você não publicar às vezes o seu segundo livro por N motivos, talvez você nunca veja a sua carreira deslanchar, porque era ele que queria fazer a sua carreira deslanchar. Deu pra entender? Eu vou até abrir aqui, por exemplo, o número de páginas lidas pelo KDP da minha carreira, que Lifetime, da minha carreira Amazon, né? Na Amazon. Porque a minha carreira começou antes da Amazon, de eu estar publicando na Amazon. Mas Lifetime. E aí, vamos livro por livro. Se eu tivesse, aqui estão os meus contos, né? Os 4 contos. Se eu tivesse falado, eu vou esperar Os Ares de Luísa pegar 10 mil páginas lidas para publicar outro livro. Até hoje eu tava aqui, ó, esperando. Porque até hoje Os Ares de Luísa só teve 8 mil páginas lidas pelo Kindle Unlimited. Tá? Enquanto isso, gente, tipo, 4 meses de lançamento, com 4 meses de lançamento, o Matérias do Coração tá com quase 11 mil páginas lidas. Ali falta uma pessoa ler metade do livro. Se alguém ler metade do livro, ó, pode ser você que vai me ajudar a chegar a 11 mil, hein? Se alguém ler metade do livro pela Kindle Unlimited, eu chego a 11 mil páginas lidas. Em 4 meses de livro. Então, essa é assim, a maior aprendizado que eu podia receber e que eu podia passar para vocês também. Publiquem o próximo, porque o próximo pode ser o livro e não aquele que você achava que ia ser o livro, tá? E quem chega por Matérias do Coração acaba indo para as Ares de Luísa, tá? Quando gosta, lógico, da minha escrita, do jeito que é o livro, tá? Tem gente que, óbvio, chega e não gosta. E aí, beleza. Tudo bem, mas quem chega e quem gosta vai atrás dos meus outros livros. E isso é muito legal, porque aí eu começo a criar uma comunidade de leitores. Inclusive, eu tenho minha comunidade de leitores no WhatsApp, tá? Quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp de leitores, me chama no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui embaixo, tá? Me chama no Instagram que a gente te põe lá. E aí agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre livro físico. Tá? Porque eu acho que é importante mostrar esse número, porque eles são os meus maiores números. Eu sei que muita gente, maioria dos autores independentes, inclusive, tem os seus maiores números, os maiores ganhos vindos da Amazon. Mas não é o meu caso, pelo menos não por enquanto, tá? Os meus maiores números, eles vêm dos livros físicos. Eu não sei
Porque eu não sei se o meu público, eu acho que o público de Usuários de Luiza, que agora eu descobri quem são, eles preferem sim, tá? O livro físico, eles preferem ter isso em mãos. E eu já entendi isso, e eu sei que o Usuário de Luiza é um livro que eu posso imprimir X quantidade de livros e eu vou vender. Eu acho que eu já vendi 400 exemplares, tá? De Usuário de Luiza, assim, desde quando eu lancei ele em setembro de 2022. E eu sei que eu tenho ele em mãos, eu consigo vender ele físico, tá? Até porque o preço dele é baixo, o preço de capa dele é R$ 39,90, é o preço que eu vendo, R$ 39,90. E os matérias do coração, o preço dele já é um pouco mais alto, tá? É de R$ 59,90 o preço de capa. Quando eu tô vendendo tete a tete, eu falo 60 para facilitar o troco, né, gente? Que eu não tenho tanta moeda de 10 centavos assim para dar para as pessoas. Então eu vendo por 60 e eu vendo por 40. E a grande diferença entre lucro aqui é que aqui eu tenho que imprimir, eu tenho que gastar o meu dinheiro para imprimir esses livros para poder vender, tá? Essa é a questão. Porque apesar de eu ganhar muito mais com os livros físicos, eu ainda tenho que cobrir estes gastos que eu faço com eles, né? Enquanto na Amazon eu não tenho gastos, porque acaba que, por exemplo, a capa é a mesma, a diagramação é mais simples, né? Se não veio diagramado, eu vou lá e consigo fazer a diagramação sozinha ou pagar um profissional que faça de forma mais simples para mim também. Então, na Amazon eu não tenho mais gastos. Enquanto para imprimir mais quantidade de livro físico, eu tenho gastos. Mas essa é assim, é basicamente o único gasto que eu tenho diferente entre e-book e livro físico. O gasto que eu tenho, que é o mesmo para os dois, é de marketing. Por quê? Porque se eu faço o marketing do livro físico, ele acaba batendo e voltando para o e-book também. Da mesma forma que se eu faço o marketing do e-book, eu posso falar, tem livro físico, e aí quem gosta mais de físico vai para o físico. Eu divido as minhas planilhas por livro, tá? Acho que eu já tinha mostrado até para vocês no último vídeo, porque eu já tinha o Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui. Então, eu abri aqui todos os meses, tá? Normalmente eu deixo só para eu ver só o ano que eu tô. Mas vamos desde setembro de 2022, porque a gente tá falando de Usuários de Luiza. Então, por exemplo, os meus gastos em estoque, vocês vão ver que são os meus maiores gastos, ó. Estoque. Aqui em junho de 2023, um grande estoque para a Bienal do Livro do Rio, tá? Comprei vários livros. E aqui um pouquinho mais de estoque para a Bienal de São Paulo. Tá? Os meus maiores gastos são em estoque. E em brindes também, né? Mas aí eu vou juntar o brinde com o marketing, porque apesar de não ser a mesma coisa, serve mais ou menos para a mesma coisa. Porque muita gente vê os brindes e acaba sendo um marketing para mim, tá? Então, brindes eu incluo o quê? Os brindes de quem compra, sorteios, leitura coletiva de Usuários de Luiza que eu tive no mês de outubro, marcadores de páginas que eu vou distribuindo. Gente, marcador de página eu distribuo a rodo. Quem me vê na rua e quiser pegar o marcador de página, eu sempre tenho marcador de página na minha bolsa. Somando os meus gastos de marketing, ó, que, por exemplo, eu pus em marketing o hotel da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, tá? Então, se eu não tivesse posto o hotel aqui como gasto, vocês vão ver que eu já estaria lucrando com os Usuários de Luiza, quase, tá? Mas eu sempre coloco marketing, influenciadores e tudo, publicação que eu turbino no Instagram, eu sempre coloco aqui porque eu gosto de ter essa visão. E aí a gente vai ver que depois de 2 anos de publicado, com 2 bienais aí no meio, eu ganhei R$ 7.127,85 com os Usuários de Luiza, sendo que eu gastei 10 mil nesses 2 anos, tá? Com diferentes gastos. Então, ainda não tive lucro, mas o meu prejuízo é de R$ 2.900, que é o prejuízo que eu consigo cobrir ainda. Aí, vamos lá para Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui, para a gente ver só a diferença entre os gastos e os ganhos se eu fosse tudo só e-book. Tá? Porque a produção foi só a capa, tá? E a diagramação.
para vocês terem noção, não tenho que ficar reimprimindo, né? Então, o marketing também eu coloco só das publicações e dos influenciadores que eu contratei para isso, tá? E aí acabou que os meus gastos totais foram de 363. Só que ele tem pouquíssimas páginas no KDP. Então, mesmo que assim eu tenha, sei lá, 5 leituras por mês dele, ele não vai cobrir muito rápido os meus gastos. Tanto que ele não cobriu, né? Eu acabei que eu ganhei até junho, até parei de contar o dele, porque ele não estava me dando mais tanto dinheiro, então eu parei. Até junho ele tinha me dado R$ 37. Mas ele é um livro que quem pegar para ler ele, eu tenho certeza que vai conhecer como é a minha escrita e vai se interessar por ela se ele gosta desse gênero de livro, tá? Então, ele é um livro que ele é muito para pessoas me conhecerem. E eu tô super ok com isso, sabe? Eu gastei aí R$ 330 para fazer ele e show de bola. Quem achar ele, achou. Quem não achar até ele virar um romance grande, vai achar depois. Muito provavelmente porque espero que ele vire um romance grande logo. E aí vamos ao astro da minha carreira atualmente em 2024, que é Matérias do Coração, né? Que, como eu disse, em julho de 2023 eu tinha publicado ele pela Escrive, né? Em julho não, né? Foi um pouco mais depois, mas ali mais ou menos eu tinha publicado ele pela Escrive. E por fazer essa publicação totalmente independente, eu paguei por basicamente todos os processos que ele deveria passar. Então, eu paguei por leitura sensível, já que a gente tem aqui uma protagonista que é gorda e eu queria que passasse pela leitura sensível, porque eu não sou uma escritora gorda, então eu queria que eu passasse o máximo de verdade aqui, sem qualquer estereótipo, certo? Então, passei por essa. Passei pela revisão ortográfica sozinha, então eu paguei pela revisora ortográfica, que foi a Marina, que arrasou. Inclusive a Marina, que é a minha protagonista, tem o mesmo nome da Marina, que foi a minha revisora ortográfica. Amei. Passei pela capa que a Duca fez também. A Duca, eu paguei pela capa da Duca, só que eu só paguei por essa parte da frente, né? Porque era só o e-book que eu estava fazendo. Então eu paguei por essa capa. Então todos esses gastos que eu tive foram gastos que eu tive para fazer uma publicação independente. Então, quando a gente vai ver aqui na planilha, esses gastos até outubro de 2023 foram gastos que eu fiz para ter apenas o e-book, tá? Não foram gastos além disso. Então, imagina se eu não tivesse lançado o físico, tá? Eu ia estar tendo ali uma bela desvantagem, né? Um belo prejuízo aqui no meio. Mas, tudo bem. Eu vi que eu precisava lançar o físico, porque a maioria do meu público que eu tenho até agora prefere o físico. E eu sou muito boa vendendo físico em eventos, gente. Eu descobri essa qualidade minha, que eu não sei de onde veio, porque eu sou uma pessoa tímida quando eu não conheço as pessoas, mas eu em eventos consigo muito bem conversar e tal, e tá falando, e vendo os livros, assim, eu vendo os livros muito fáceis, eu acho que eu sei como apresentar esses livros para as pessoas. Então, eu falei, eu preciso deles físicos para vender em evento, eu preciso disso. E a Flive me abraçou de novo, a Flive, que é a mesma editora de Os Ares de Luísa, ela me abraçou, aceitou publicar também Matérias do Coração, tá? E só que eu fiz de formas totalmente diferentes, tá? Enquanto o Ares de Luísa, ele era de uma forma com meta, então eu não pagava nada para publicar, e aí se eu vendesse X meta, eu teria o livro publicado, eu consegui vender a meta e tudo bem. Nesse daqui eu quis fazer como uma publicação paga. Por quê? 2 motivos. O primeiro motivo, que foi o principal, é que eu não queria ter essa pressão em cima de mim em vender uma meta. Porque eu sei como isso mexe com o meu psicológico. Mexeu muito na publicação de Zara de Luísa e eu não queria, sabe, sofrer isso tudo de novo. Então, acabou que eu resolvi, por vontade própria, fazer uma publicação paga. Eu tinha o dinheiro para investir, até porque
Os Ares de Luiza, na Bienal do Rio do ano passado, me deu dinheiro que eu pudesse reinvestir na minha carreira. Então, eu usei esse dinheiro e reinvesti publicando um novo livro. E aí, a publicação saiu aqui por 1.750. E aí, o que eles fizeram? O que tinha dentro, né, dessa publicação? Tinha a capa completa, então eu decidi usar a mesma capa que a Duca já tinha feito e pedi para ela fazer a capa completa, que é tudo, né? As orelhas fazem parte da capa. Quando a gente recebe o nosso arquivo de capa, gente, a gente recebe a capa desse jeito, assim, tá? Esse é o arquivo de capa. As duas orelhas, capa contra capa e lombada. Isso é uma capa. E então, tudo isso já estava incluso nesse dinheiro. Uma segunda revisão ortográfica, a diagramação, gente, pelo amor de Deus, a diagramação de Matérias do Coração é maravilhosa, juro. Sim, eu sou apaixonada por esse livro. A diagramação dele é lindíssima, tá? Isso aqui, pra mim, foi tudo. Foi tudo. Grazi, meu Deus, Grazi maravilhosa. E é lógico, toda a logística de envios. Então, quem comprar pelo site da Flive, inclusive os links para os meus livros estão aqui embaixo. Quem comprar pelo site da Flive, eles fazem a logística toda de envio, sabe? Eu não preciso lidar com isso. Só que, tanto os Ares de Luiza quanto o Matérias do Coração, como eu disse, quem paga pelas impressões sou eu. Então, eu tive um grande gasto para imprimir os livros para a Bienal de São Paulo. Tá? Esse foi, assim, o maior gasto que eu tive com os livros, assim, de uma vez. Sabe? Eu tive, tenho que pagar isso, porque senão não vou ter livro para levar para a Bienal de São Paulo. E lá na Bienal era o lançamento de Matérias do Coração Físico, assim. Eu tinha que levar, sabe? Não tinha como eu ter lançado o livro e não imprimir os livros. Eu tinha que levar. Então, imprimi. Levei. Gastei 3.800 imprimindo e eu ganhei em torno de R$2.700 só vendendo ele na Bienal de São Paulo. R$2.700. Isso é quase o que cobrindo os gastos de imprimir 150 livros. E eu vendi lá em torno de 60 a 70 livros. Então, eu tenho ainda metade do que eu imprimi para vender. Se eu vender essa outra metade, eu vou cobrir os gastos de impressão e ainda ter lucro. É essa conta que me fez perceber o quanto Matérias do Coração me dá uma margem bizarra, assim, de lucro. Eu ainda vendi alguns livros aleatoriamente, assim, no meu dia a dia. Às vezes eu vendo um livro ou outro. Tanto que em novembro eu já ganhei R$300 vendendo Matérias do Coração Físico. Como eu disse, a gente está em 14 de novembro. Tá? Então, é muito dinheiro, sabe? Eu fico chocada com isso, mas é o que eu disse para vocês. A gente vai vendo a nossa carreira crescer. Quem não explode, a gente vai vendo a nossa carreira crescer pequenininho, de pouquinho em pouquinho. E aí, às vezes, a gente sente que não teve crescimento. Mas se a gente olha para trás, como eu olho para trás toda vez que eu faço esse tipo de vídeo com vocês, se a gente olha para trás, a gente vê como tá crescendo, sim. E é muito legal isso, gente. É muito legal, juro. E aí, indo aos números, né, mesmo assim, eu gastei até hoje R$8.200 com Matérias do Coração e eu ganhei R$3.722 com Matérias do Coração até hoje, sendo que eu ainda tenho em torno de 55 livros em estoque. Então, se eu vender 55 livros, vezes o lucro que os royalties, né, que eu recebo na real, que é R$41,93, eu vou ganhar mais 2.306. Se eu esgotar aquele estoque que tem no site, se eu acabar não esgotando o estoque que tem no site, eu consigo levar esse estoque, por exemplo, para a Bienal do Rio do ano que vem, e eu tenho certeza que na Bienal do Rio do ano que vem eu esgoto, tá? Porque esse ano eu vendi 70, então ano que vem, supostamente, pelo marketing que eu vou fazer durante um ano, eu vendo mais, né? Supostamente, gente. Também não posso cantar a vitória agora, porque às vezes não será assim. Mas
Espero que seja assim, que eu esgote e que aí esses ganhos e gastos eles vão se igualando até que um dia os ganhos ultrapassem, né? Como toda empresa, nós escritores também somos uma e a gente tem que pôr o nosso capital inicial e demora um pouquinho para esse capital inicial ele voltar, né? E a gente ter igualar essa balança para depois a gente ter só lucro. Mas quando começa a ter, eu acho que vale muito a pena. Eu acho porque eu ainda não tive, tá? Ainda tive mais gastos do que lucro, mas está começando a igualar. E quando começa a igualar já é muito legal. Então eu acredito que quando começar a ultrapassar, vai ser mais legal ainda. E já finalizando aqui o meu café e finalizando o vídeo com vocês, queria saber o que vocês acharam. Se vocês também concordam comigo, tenham essa visão otimista, por favor, tenham essa visão otimista comigo, de que realmente a carreira ela vai andando, ela vai indo em ascensão. Eu vou conhecendo novos leitores e tudo mais, e aí vou reconhecendo também como fazer o marketing, e ela vai aumentando aos poucos, e realmente daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu acho que essa balança ela já vai estar virando para o outro lado. Me digam aqui embaixo que se os seus números eles também estão numa balança ainda inversa, ou se os seus números já estabilizaram, ou às vezes se você já está, né, ganhando mais do que você está gastando com os seus livros. Me diz aqui embaixo, vamos compartilhar essas experiências, porque eu acho que é importante que quanto mais experiências a gente compartilha uns com os outros, mais dicas, mais chances de nós, né, escritores independentes, escritores que publicam na Amazon, tá? Temos de crescer, de ganhar e de daqui a alguns anos ver esse dinheiro entrando de uma forma muito mais positiva e que faça muito mais diferença no nosso dia a dia. Não é ainda possível para mim viver de escrita de ficção, porque os meus livros não conseguem pagar todas as contas de todos os meses, né? Se tivesse Bienal todo mês eu conseguia, mas não temos Bienal todo mês, então ainda não consigo com os meus livros de ficção, mas como todo mundo sabe, eu vivo de escrita. Eu sou leitora crítica e preparadora de textos, mentora de escrita, então eu vivo o meu dia a dia com a escrita, apesar de não ser com os meus livros. Mas um dia, talvez, quem sabe, será. Mas eu amo meu trabalho, gente. Amo preparar texto, tá? Quem quiser preparar o texto comigo, inclusive, meu e-mail tá aqui embaixo também, só mandar. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima.